Vamos lá, a pedido de um amigo aí da comunidade, eu vou estar gravando esse vídeo para mostrar, cadê? Mostrar um exemplo a respeito desse artigo que eu escrevi, falando sobre alavancagem, né, e como gerenciar a alavancagem de acordo com o setup aí Tabajara do Ogro. Eu falei aqui que se o preço tiver as quatro médias a favor da sua operação, você entra com a alavancagem mais pesada, e à medida que você for perdendo médias a favor, né, três médias aqui eu já corto pela metade, duas médias corto pela metade anterior, com uma média seria a menor alavancagem, porque teoricamente estaria entrando mostrando uma reversão de tendência. Então, o amigo me pediu para gravar um exemplo. Eu vou estar mostrando aqui uma operação no Bitcoin. Deixa eu mostrar os estudos. Cadê? Pronto. Começa, se eu não me engano, aqui. Então vamos lá. A gente começa aqui com esse retângulo formando uma consolidação apoiada pela média de 200, e estendendo aqui um pouco os estudos, nós temos uma linha de tendência de baixa que vinha segurando bem o preço, né? Esse aqui foi inclusive o terceiro toque dentro da consolidação que valida a linha de tendência. Tivemos um fundo duplo aqui embaixo, foi o primeiro pivô de alta armada, ele ganhou a média de 200, mas chegou a tocar na linha de tendência de baixa e voltou a cair. Aqui nós tivemos um fundo triplo, bem próximo um do outro, né? Diferente aqui desse fundo duplo, que teve uma distância relativa, aqui foi no dia 3, isso aqui aconteceu no dia 5, esses aqui, um foi no dia, todos os três foram no mesmo dia, né? Todos no dia 7, e já voltaram a subir. Nós temos aqui essa linha de tendência dentro desse primeiro retângulo, que ganha a média de 200, né? Ele engancha aqui no primeiro momento, mas passa para cima, arma inclusive aqui um pivôzinho de alta com pullback na média de 200. Deixa eu voltar esse retângulo. Nós temos essa regiãozinha de consolidação também, que aconteceu aqui, né, próximo à linha de tendência maior, e a última parte aqui do estudo, essa linha de tendência de alta que a gente tinha. Então, onde seria a operação aqui? Bom, nós temos todo esse cenário, né, o preço vem numa linha de tendência de baixa, arma aqui um fundo triplo, com a linha de tendência de alta maior sendo bem respeitada, tendo aqui os três toques, né, ó, 1, 2, 3, mais de 3, né, o quarto toque aqui. Consolidação próxima à média de 200, com o preço segurando na média de 200 continuamente, tocou aqui uma vez, duas, chegou bem próximo aqui e aqui também. E finalmente nós temos o rompimento dessa consolidação com o candle aqui maior do que os anteriores. Então zoom, vamos ver que os candles que vinham sendo formados aqui dentro da consolidação tinham um tamanho relativamente pequeno, e o candle de rompimento tem tamanho maior que eles, volume acima da média, né, como a gente pode ver. E o que a gente projetaria aqui? A altura desse retângulo para cima. Isso aqui está certo, então rompeu. A entrada poderia ser feita no fechamento do candle com stop na mínima do último fundo, né? Então, você entrou aqui, stop está nessa mínima, e o alvo, a altura do retângulo. É um risco retorno aí quase de um pouco maior do que 1 para 1, né? E você rapidamente saiu no lucro. No candles, 2 candles depois, você já estava no lucro. Então, esse seria um exemplo de operação. Nesse caso, no gráfico diário, isso aqui foi no dia, aconteceu o rompimento dia 10 de abril. Então, vamos botar aqui no gráfico diário. Dia 10 de abril foi aqui. Então, nós temos a média curta para cima do gráfico diário e a média de 200, que há muito tempo que o preço nem toca nela, né? O último toque foi aqui em 2020 ainda. Então, você estava com as quatro médias a favor da operação, nesse caso. No exemplo que eu dei, seria usado aqui 5% do seu capital. Então, se você tem um capital de $500, por exemplo, para operar, você usaria aí um stop de $25. Como o risco retorno estava um pouco maior do que 1 para 1, você teria aí um pouco mais do que
25 dólares de lucro, né? Mas se atentar aí no que eu falei no artigo, essa partezinha aqui, pessoal, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu encontro. Eu coloquei em caps lock, mas agora eu não estou encontrando. Ah, tá aqui. Se a operação estiver alinhada com as 4 médias, né, você vai usar essa alavancagem maior. Por quê? De nada adianta tá as 4 médias apontando para a mesma direção e você entra simplesmente porque vai dar gain, né? Tá tudo para o mesmo lado. Tem correção na tendência de alta, né? A gente arma pivô de alta em tendência de baixa e pivô de baixa em tendência de alta. Por quê? Porque tem correção principalmente no gráfico menor, que é o que a gente está esperando aqui, que é o 30 minutos, um gráfico âncora no diário, né? Então, ó, você tem aqui, por exemplo, um pivô de baixa que foi armado. Então, se você comprou aqui nesse candle, que teve um volume muito grande, então agora o Bitcoin vai para a lua, bateu aqui 60.700, né? Chegou aos 61 mil, tomou um stop aqui muito provavelmente, né? Dependendo do ponto que você colocou o seu stop, você não teria sido stopado se tivesse colocado o stop no mesmo local da operação inicial. E tudo bem, o preço realmente não tocou, mas olha o calor que essa operação aqui deu, né? Chegou bem próximo aqui do seu stop. E atualmente você nem pegou aí uma variação muito grande, né? Considerando o tamanho do stop que você teria que ter colocado, ele ainda não deu 1 para 1 dessa operação. Por quê? Porque foi uma operação mal feita, né? Não é simplesmente que as médias estão todas para o mesmo lado que você vai entrar. No final de uma tendência de alta ou de baixa, todas as médias vão estar para o mesmo lado a favor da tendência. E se você entrar comprado ou vendido, dependendo da tendência, você vai ser estopado. Então, esse projeto é simplesmente para gerenciar a alavancagem, supondo que você já tenha um método, já tenha um operacional, serve simplesmente para ajudar quem ainda não está conseguindo encaixar lucros constantes, né? Então, você faz uma operação muito boa, por exemplo, esse tipo de operação aqui, né? Rompimento de consolidação com barra elefante e volume acima da média, digamos que esse seja o seu operacional, né? O principal tipo de entrada que você faz. Só que você não tem uma lucratividade muito alta porque você opera sempre com a mesma mão, então vamos supor que você entra aí sempre com 0,1 Bitcoin, suposição. Só que você não tem uma taxa de acerto muito alta aí, vamos supor 80%, 85%. Então, às vezes que você toma stop, eles levam muito do seu lucro. O que esse plano de alavancagem se propõe a fazer? Às vezes que o preço não estiver muito favorável à sua operação, você vai diminuir o risco. E nessas ocasiões que o preço está favorável, você vai entrar mais pesado e vai garantir assim que o seu lucro no longo prazo, né? Isso aqui não é para fazer em 2, 3 operações, no longo prazo, vai diluir o seu risco naquelas operações menores, elas vão causar menos impacto dentro das operações mais assertivas, né? Então, as operações que estão sempre a favor da tendência e por si só já tem uma taxa de acerto maior, agora você também vai ter uma mão maior para operar nelas, uma mão mais pesada e vai estar conseguindo lucrar mais no longo prazo, né? Isso aqui também não é para você aumentar a mão, então o cara opera de novo, supondo 0,01 Bitcoin, não é para você tornar essa a mão mínima. Na verdade, essa deve ser sua mão máxima. E você vai quebrar as mãos menores, diminuindo essa mão, né, para ficar dentro da alavancagem que você já tem. Não é para, eu opero 0,01, então quando vier uma operação muito boa, vou botar aí 5, 6 vezes o tamanho. Não, porque também dá stop, né? Uma operação com 80% de win rate também dá stop. Só demora um pouco mais, mas ela dá stop. E aí pode ser que na primeira operação que você faça, tome stop, acaba com o emocional, então aí não tem plano de alavancagem nem operacional que dê jeito. Por hoje era isso, só para explicar aí de uma forma um pouco mais didática como funcionaria isso dentro de uma operação, né? Um rompimento de consolidação com barra elefante e volume acima da média, as 4 médias a favor, tanto a de 200 e a de 20 do 30 minutos, como a do diário, que nesse caso é o gráfico que eu uso como âncora, você entra com a mão mais pesada. Se o preço estivesse abaixo da média de 20, vou diminuir a alavancagem. No meu caso, eu corto pela metade. Então, se você opera aí com 5% do capital, naquele exemplo, no exemplo daria com 500 dólares, daria 25 de estoque.
entra com 12,5 de stop, né? Cortei pela metade. E aí você vai calcular de acordo com o lote que você vai operar para ter esse valor de stop e ficar dentro da sua gestão, né? Então é isso, espero ter ajudado. Comentários, sugestões, dicas, só deixar aí. Valeu, pessoal.